Olá, me chamo Gabriel Amaral, faço parte da consultoria técnica e hoje vamos falar um pouco mais sobre o relatório de posições do veículo. Então, esse relatório ele pode ser acionado de duas formas. Diretamente na grid de veículos, apertando com o botão direito na placa, aqui na opção aqui, ó, relatório de posições do veículo, mas também esse relatório é encontrado em relatórios, veículo, geral, posições do veículo. Então, qual que é a diferença? Se eu vier direto na grid de veículos, já vai vir selecionada a placa que eu coloquei. Se eu for pelo caminho lá em relatórios, veículo geral, eu vou ter que indicar qual que é a placa que eu vou fazer a consulta. Vou vir diretamente aqui então na placa que eu vou utilizar, então relatório de posições do veículo. Então aqui já veio selecionada então a placa, se for necessário eu posso vir aqui então na seleção de placas, né, e alterar a placa que eu vou fazer a consulta. É possível também fazer essa consulta por grupo de veículos, tá? Aqui a gente vai definir, então, os parâmetros dessa consulta. Então, a data inicial e a data final. Vou definir aqui, então, a consulta do dia 25 ao dia 28. Posso filtrar aqui os intervalos de tempo, se eu quiser só posições de 5 em 5, de 10 em 10, ou até de 60 em 60 minutos. Então, vou colocar aqui intervalo completo, porque eu quero que ele traga todas as informações. Posso alterar a coordenada, né, se vai aparecer em graus decimais, ou em graus, minutos ou segundos. Posso considerar a autenticação também de um motorista, então se eu marcar essa opção e selecionar um motorista, o relatório só vai considerar as posições quando esse motorista que eu identifiquei aqui, ele se autenticou no veículo. Aqui a gente pode selecionar então se vai apresentar as informações de macros, eventos e também as posições normais. Aqui a gente tem alguns outros parâmetros também para visualizar as posições que foram armazenadas em log, né, que foram salvas dentro da bateria de backup. Posso definir uma velocidade máxima para o sistema trazer para mim os excessos de velocidade. Posso colocar para exibir o tempo total de movimentação diária também. Excesso de tempo em movimento, posso definir aqui um limite de tempo, né? Para o sistema mostrar o tempo que ele excedeu. Então, quando eu marco essas opções, ele adiciona novas colunas aqui. Então, eu marco a opção, tem uma nova coluna, excesso de tempo em movimento. Informar distância percorrida pelo odômetro virtual, né? Para trazer, então, o cálculo do odômetro, né, que é feito pelo odômetro virtual. Tempo em movimento, então aqui, né, para a gente contabilizar todo o tempo que o veículo rodou, né, no tempo configurado. Posições de modo emergência, se eu quero que o sistema apresenta só as posições que estiveram em modo emergência. Aqui é para ocultar o motorista, não aparecer o nome. E aqui é para aparecer detalhes, então, das minhas posições. E aqui para a gente incluir o ponto de referência mais próximo da localização onde ele está. E aqui eu posso informar a distância relevante para ser considerado esse ponto de referência, que vai de 2 até 20 km. Então, vou realizar aqui então a consulta. Então, o relatório ele traz aqui então os dados gerais de todo o período, ó, então a placa, a distância que ele percorreu, o tempo que ele ficou parado, a velocidade média, o tempo em movimento e o excesso de tempo em movimento. Então, vem aqui então, ó, no maisinho, para ele apresentar então os detalhes, ó. Então, cada posição de cada data que ele teve. Então, ó, trouxe aqui a data e a hora, quem era o motorista, ponto de referência, localização, latitude e longitude, velocidade, o km percorrido, o tempo que ele ficou parado, qual que era o tipo da mensagem, ó, se teve um evento, se foi uma posição normal ou se foi alguma macro também, se a posição estava em log ou não, se estava em modo emergência, aqui a voltagem da bateria, aqui a data, né, da movimentação, o tempo de movimentação diário, excesso de tempo em movimento e o tempo em movimento, né, como a gente definiu ali aqueles parâmetros. Então, todas as posições aqui detalhadas, então, vem nessa opção. Então, temos aqui a opção de imprimir esse relatório, para trazer, então, ele num PDF, né? Então, todas essas informações apresentadas aqui, então, dentro do PDF. E temos também a opção de gerar um Excel. Então, gerar uma planilha, né, com todos esses dados que são apresentados aqui, então, dentro do relatório. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre o relatório de posições, entrar em contato com a consultoria através do e-mail consultoriatecnica@truxcontrol.com.br.